Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de análise e simulação de processos com a aula 15, na qual nós veremos como realizar análises de sensibilidade no Aspen Plus, tá bem? Bom, na aula anterior, na aula 14, que já está lá à disposição para vocês, nós vimos como realizar a simulação de reatores químicos no simulador de processos Aspen Plus. E aí, falei um pouquinho sobre os modelos disponíveis e realizamos alguns exemplos de alguns reatores em específico, como reator de conversão, de equilíbrio, reator cinético CSTR e o reator PFR, bem? E na aula de hoje nós veremos como realizar uma análise de sensibilidade a partir de um modelo, no Aspen, e em seguida plotar os resultados oriundos dessa análise de sensibilidade. Bem, isso, a análise de sensibilidade, ela pode ser feita, para qualquer tipo de modelo, simulação, desde que nós tenhamos aí condição de reproduzir para várias condições uma simulação. E nós veremos isso hoje, como isso pode ser feito no Aspen Plus. Bem, de forma geral, uma análise de sensibilidade ela é uma técnica de avaliação que procura estimar os parâmetros de saída de um modelo de acordo com oscilações das variáveis determinantes, ou seja, as variáveis de entrada. E então, por meio dessa análise de sensibilidade, são realizadas diversas simulações com diversos valores para as variáveis de entrada, buscando entender o efeito que é produzido por conta dessas oscilações nas variáveis de resposta. Também, então, nós temos um modelo, nós já vimos como desenvolver um modelo e os softwares, os simuladores têm à disposição esses modelos de processos. Então, a análise de sensibilidade consiste em definir um intervalo para uma ou mais variáveis de entrada e realizar a simulação para todos esses valores, no intervalo definido da variável de entrada, e verificar como a variável de saída se comporta. Bem, por exemplo, a variável de entrada pode ser a concentração inicial, pode ser a temperatura inicial, pode ser o volume do reator, e a variável de saída, pode ser a concentração na saída, pode ser a quantidade de energia gerada ou consumida na reação, pode ser também a composição dos produtos na saída, também. Então, a análise de sensibilidade consiste nesse processo, de realizar um conjunto grande de simulações para várias oscilações ou variações nas variáveis de entrada e avaliar o perfil que essa oscilação causa nas variáveis de saída. Isso permite que nós possamos analisar se o nosso modelo ele é muito sensível ou não às perturbações das variáveis de entrada, e também se ele é um modelo robusto, se ele se comporta como esperado para diferentes intervalos das variáveis de entrada. Por exemplo, em alguns casos, em função dos modelos termodinâmicos, se nós selecionarmos um modelo para trabalhar altas pressões, nós vamos ver que em intervalos a altas pressões, a resposta ela é robusta, ela se comporta bem, porém, trabalhando a baixas pressões, a baixas temperaturas, pode ser que nós verifiquemos, então, na análise de sensibilidade, que as respostas, elas não saem como esperado, elas têm resultados fora do comportamento padrão para a condição de validade do modelo. Bem, e hoje nós veremos alguns exemplos de análise de sensibilidade, utilizaremos o Aspen para isso. Bom, vamos lá. Então, trouxe aqui, vamos ver os exemplos e resolver um por um. Primeiro exemplo, realize uma análise de sensibilidade para o exemplo 1 da aula 12, variando a pressão em todo o intervalo válido de duas fases na temperatura de 50 graus Fahrenheit, no intuito de observar seu efeito na fração mássica de metano na corrente de topo do flash, certo? Ou seja, a fase vapor gerada na separação. Então, para isso, vamos relembrar, vamos verificar aqui o exemplo 1 da aula 12, é aquele exemplo do flash, que nós tínhamos uma corrente de alimentação de 100 Libra-mols por hora, contendo metano, etano e propano, e aí o flash ocorria, então, a 200 psi e a 50 graus Fahrenheit. E aí nós queremos, então, realizar uma análise de sensibilidade variando essa temperatura, a pressão constante, em todo o intervalo de duas fases, tá certo? E o intervalo de duas fases, se vocês lembrarem, é o intervalo na região que nós determinamos lá pela análise
do diagrama de envelope de fases. Bem, então, essa é a simulação que nós realizamos, né, no exemplo 1, aula 12. E aqui a gente tem, né, o envelope de fases que nós plotamos para temperatura em Fahrenheit, pressão em PSIA, e aqui em 50 graus Fahrenheit e 200 PSIA, nós vemos então que as duas fases, né, a região de duas fases, a pressão constante em 200 PSIA, seria então a região aqui no intervalo de temperatura aproximadamente, né, que de menos 30 graus Fahrenheit até aproximadamente 75, 80 graus Fahrenheit. Tá bem? Então, a gente vai fazer análise de sensibilidade variando a temperatura nesse intervalo. E, com isso, verificar como a fração mássica de metano na corrente de topo responde a isso. Tá bem? Então, vamos vir aqui para a simulação. Bem, deixa eu excluir aqui para a gente fazer novamente. Bem, né, estando aqui a simulação convergida, né, então especificadas todas as condições, o exemplo, então, nós já resolvemos e obtivemos, então, os resultados. Para realizar a análise de sensibilidade, nós vamos vir aqui em Sensitivity, né, e aí criar uma análise de sensibilidade. Um caso de análise de sensibilidade, ele sugere um nome por padrão, nós podemos trocar. Eu vou deixar aqui o nome padrão. Em seguida, nós vamos dar as informações da análise que a gente quer realizar. Se a gente quer realizar uma análise em função de qual variável de entrada e quem a gente quer verificar como variável de saída. Aqui em Vary, então, a gente vai indicar quem a gente vai variar. E eu vou criar, então, uma variável, vou deixar, ele chama, né, como variável 1, posso alterar esse nome depois, se quiser, mas vou deixar aqui o nome padrão. E a partir daqui eu vou especificar, então, quem vai variar na minha análise de sensibilidade. Quem vai variar é a temperatura, certo? E a temperatura é uma variável que eu busco aonde na minha simulação? Eu defino a temperatura do flash no flash, tá certo? Então, o flash é um bloco da simulação. Então, os equipamentos, as operações, cada um, eles são identificados como um bloco da simulação. E, portanto, eu vou escolher uma variável que ela é uma variável de bloco, também block var, e aí eu vou poder escolher a operação, como na simulação só tem o flash, só vai ter disponível aqui o flash, e a variável de operação, né, ou de entrada para esse elemento da simulação, para o bloco que a gente está trabalhando. Eu tenho aqui várias variáveis que eu poderia estar variando, né, na análise de sensibilidade, e a gente vai escolher a temperatura especificada, que é o que nós estamos especificando lá na simulação. Em seguida, aqui eu vou colocar o ponto inicial e o ponto final. Né? Verificamos lá na região de duas fases, então que eu posso ter, então, um intervalo de menos 30 até 80 graus Fahrenheit, aproximadamente. Número de pontos. Aí, o número de pontos, então, nós deveríamos, né, verificar esse intervalo e ele vai dividir nesse número de pontos e calcular o passo que ele vai realizar para cada análise, para cada simulação que constitui a análise de sensibilidade. Por exemplo, aqui de menos 30 até 80, eu tenho aproximadamente aqui 110 graus, né, de intervalo. Então, eu vou colocar aqui 11 pontos para ele indo, então, aproximadamente de 10 em 10, e retornar para a gente a variável de saída. Aqui definimos a variável de entrada, que é a temperatura. Agora aqui em define, eu vou definir, então, a variável de saída. Tá? Nossa variável de saída, eu vou criar aqui, tem que colocar um nome para ela, vou colocar aí x1, por exemplo, 1. E a minha variável de saída é a composição de metano na corrente de topo, né? Ou seja, é uma propriedade da corrente, não é uma propriedade do bloco. E, portanto, aqui eu vou selecionar, então, né, a categoria da variável que eu vou buscar como saída, na categoria strings. Bem, se eu quisesse buscar, por exemplo, um parâmetro, uma variável do flash, eu procuraria na categoria blocos. Mas como é uma variável para corrente de topo, que é a corrente string2, aqui nesse caso, eu vou, então, selecionar correntes, strings. E o que é essa variável? Que tipo de variável ela é? Ela é a fração mássica de metano. Então, ela vai estar aqui na opção mass frag, fração mássica.
Qual corrente? A corrente stream 2. Qual componente? Metano. Então, aqui, especifiquei quem que eu quero analisar para aquele intervalo de temperatura que eu defini na variável de entrada. Agora, aqui em Tabulate, eu vou puxar as variáveis que eu defini aqui, que eu quero analisar, porque eu posso ter definido várias, mas posso optar por executar a simulação só de algumas. Talvez a simulação demore muito para convergir, ou eu não queira avaliar todas de uma vez, então posso avaliar por partes. E aqui, então, eu consigo importar todas as variáveis e eu poderia ir excluindo e deixar só aquelas que eu iria avaliar. Mas como nós só temos uma variável, no caso x1, então eu vou avaliar ela em função do intervalo de entrada que eu estipulei para a temperatura. Então, beleza. Então, configuramos tudo aqui. Posso rodar. E aí, aqui ficou azulzinho, né? Results available. Convergiu, então, a simulação. Então, a análise de sensibilidade também convergiu. Eu poderia analisar a análise de sensibilidade por aqui, verificando, né, para cada temperatura que eu dividi o meu intervalo, no caso aqui ele pegou, né, ele considerou, né, o ponto da simulação também, e o ponto da simulação, isso é uma coisa que sempre ocorre, ele não está dentro daqueles pontos que eu pedi, então ele acabou fazendo para um ponto a mais. Se o ponto da simulação tivesse exatamente em cima de um intervalo, ele calcularia daí o número que eu pedi de pontos, mas como ele está fora, ele acaba executando também para o ponto da simulação, que seria a temperatura do flash original de 50 graus Fahrenheit. Agora, né, eu poderia verificar aqui, eu tenho a fração de metano em todas essas condições de temperatura. Mas aqui, às vezes, é um pouco difícil fazer a análise, e eu tenho a opção aqui de fazer a curva de resultados, com a temperatura no eixo X, e a minha variável x1, a fração de metano, no eixo Y. E a partir daqui, então, eu consigo plotar e ver que à medida que eu aumento a temperatura, a fração de metano na corrente de topo diminui. Isso por quê aqui no nosso caso? Porque começa a se tornar vapor também parte dos outros materiais, do etano e do propano. E, né, como consequência deles irem passando também, né, pouco a pouco para a fase de vapor à medida que a temperatura sobe, a fração de metano acaba diminuindo. Mas eu vejo aqui que é um comportamento, né, não muito linear, né? A gente tem aqui uma curva, principalmente aqui para as temperaturas maiores. Bem, então essa é a análise de sensibilidade para o exemplo 1, que nós podemos verificar. E vejam, né, a facilidade que a gente tem em fazer essa análise por meio dessa ferramenta. Né, se nós não tivéssemos isso e quiséssemos verificar qual é esse comportamento, nós teríamos que rodar 11 simulações, indo lá, trocar a temperatura no flash toda hora, rodar a simulação, anotar o resultado, no final plotar e verificar. E vejam aqui que ele conseguiu rodar rapidinho e já mostrar para a gente os resultados para vários casos distintos. E também, né, bom, para os primeiros modelos que nós desenvolvemos lá na parte de modelagem da disciplina, no Excel nós poderíamos fazer análise de sensibilidade também. A planilha está toda programada, né, basta a gente mudar a variável de entrada, armazenar o resultado, isso em várias planilhas, né, ou resolvendo várias vezes na mesma planilha, para no final nós verificarmos como uma variável de saída estaria se comportando. Daria um certo trabalho, mas seria possível também. Ou ainda nós poderíamos, né, linkar a nossa planilha com a programação em VBA, e no VBA usar um laço de repetição um for e pedir para ele resolver, né, a simulação da planilha para os vários valores, para o intervalo de valores que eu estipular na entrada e ir salvando os valores de saída. E daí também poder plotar os resultados no final lá no Excel. Então vejam que a análise de sensibilidade consiste nisso, em resolver várias vezes a simulação para vários valores dados como variáveis de entrada. Bom, o exemplo 2, agora, que trata também do mesmo problema, pede para realizar uma análise de sensibilidade, por exemplo, da aula 12, variando a pressão em todo intervalo de duas fases, na temperatura de 50 graus Fahrenheit, no intuito de observar seu efeito na fração molar do propano na corrente de fundo do flash, certo? Então, agora eu vou fazer uma análise aqui para temperatura constante para a região de duas fases. Bem, e aqui, então,
para a região de duas fases, para a pressão, a temperatura em 50 graus Fahrenheit, eu vejo aqui, né, que eu não consegui, o modelo não fez a estimativa para valores de pressão abaixo de 200 psi. Então, pode ser, né, que o modelo não seja válido, ou que ele não conseguiu convergir os cálculos, então eu vou acabar também não fazendo análise aqui para essa região abaixo de 200. Vou pegar só a região acima, então partindo aqui de 200 psi, e subindo aqui até aproximadamente 375, 380 psi. Bem? Bom, voltando aqui para a simulação, então, eu vou, então, criar uma nova análise de sensibilidade. E agora, quem eu vou variar vai ser a pressão. E é uma variável do bloco flash. Então, vou pegar aqui e vou buscar a pressão. Psia, vou colocar como ponto de partida 200, ponto final 380. Eu poderia ter aqui, vou colocar 19 pontos, né, para tentar fazer aqui de 10 em 10, né, que ele mostra aqui embaixo já o incremento especificado para esse número de pontos que eu coloquei. Bom, só que agora eu quero avaliar a fração de propano na corrente de fundo. Então, a minha variável resposta vai ser diferente. Então, agora aqui eu vou criar uma variável resposta, vou chamar de x2, por exemplo, 2. Então, ela também é uma variável de corrente, né? Porém, como é para corrente de fundo, é para string free, né? Seria aqui para corrente líquida. E aí eu vou buscar aqui a composição, né? Ele quer aqui a fração molar e não a fração mássica, diferente do caso anterior. Então, mole frac. Corrente, string tree, componente, propano. Venho aqui em tabulate e peço para ele puxar a variável de análise, que é a variável x2 ali, que então está condicionada a essa referência, né, que representa o propano na corrente, a fração molar do propano na corrente de fundo. Vou rodar a simulação, né, convergidos os resultados, eu analiso aqui, tenho aqui então os valores, né, para cada valor de pressão que eu pedi, a composição do propano na corrente de fundo, hein? Composição molar. E aí eu posso analisar isso de forma gráfica, né, com X a pressão e Y a composição do propano, e verifico então que à medida que então também que a pressão aumenta, né, a composição de propano decresce na fase líquida. Bem, aí o efeito da pressão é que a separação ela se torna diferente por conta da pressão, e aumentando a pressão, menos etano e menos metano passa para a fase vapor, né, os mais voláteis, e mais eles ficam, então, contidos na fase líquida. E por conta disso, a composição do propano acaba decaindo também, não com um efeito aqui muito linear, mas bem próximo de um efeito linear, se a gente for verificar aqui uma região menor. Bem, se for analisar como um todo, daí é um comportamento um pouco distinto em função das equações de equilíbrio, né, não serem lineares aqui nos nossos cálculos. Bem, então, viram assim, essa parte, né, da análise de sensibilidade é tranquila, né, estabelecer a variável de entrada e estabelecer a variável de saída. E vamos praticar um pouco mais isso com um outro exemplo da aula 12, e também ver algumas características, né, mais peculiares da análise de sensibilidade com os exemplos da aula de ontem. Bom, no caso aqui, no terceiro exemplo, vamos realizar uma análise de sensibilidade, por exemplo, 2 da aula 12, variando a temperatura do tanque flash de 1 a 5 graus Celsius, no intuito de observar seu efeito na fração mássica de metano na corrente de topo do flash. Bem? Então, o exemplo 2 da aula 12, a gente relembrar aqui, é o exemplo que a gente trabalhou e fez o reciclo, né, aqui para um processo de separação flash, construindo, né, o fluxograma, realizando a simulação, linkando o reciclo e depois simulando todo esse processo. Então, vamos lá. Eu excluí aqui, vamos fazer
desde o início, esse aqui também. Então, temos a simulação, ela tem que estar convergida, né, para a gente ter certeza que vai ser possível rodar a análise de sensibilidade. E feito isso, eu vou vir aqui, então, em Sensitivity, nas ferramentas de análise de modelos, e vou criar um novo caso de análise de sensibilidade. Agora, eu vou definir a minha variável de entrada. Quem vai estar variando na entrada é a temperatura, certo? No caso aqui de 1 a 5 graus Celsius. E a fração mássica de metano na corrente de topo é a minha variável de resposta. Então, vamos fazer essa definição aqui, igual a gente viu. Então, vou criar aqui uma variável de entrada, né? Eu poderia ter mais de uma, tá certo? E verificar o efeito em função da variação de várias, né? Mas lembrando que para plotar nós só conseguimos observar a variação até em 3 dimensões, mas que isso nós temos que verificar de forma tabular, na tabela mesmo. E aqui é a temperatura do flash. Então, é uma variável do bloco flash. Vejam que aqui, como eu tenho outros blocos lá na simulação, o misturador, o separador, a bomba, eu poderia, né, definir variáveis de outros blocos aqui também na entrada. E no nosso caso aqui, a temperatura. Bom, ponto inicial, eu vou colocar aqui 1 graus Celsius, ponto final, 5 graus Celsius. Número de pontos, vou colocar 5, para ir de 1 em 1. Hein? Bom, aqui vamos definir a variável resposta. Criar a variável resposta, chamando de x3, que é o exemplo 3. Ela é uma variável de corrente, né? Ela é uma composição, né? Da fração de metano, mássica de metano na corrente de topo, ou seja, uma variável da corrente, então strings, fração mássica, né? Conferir aqui isso, fração mássica, na corrente de topo. Quem é a corrente de topo aqui é a corrente S3. E o meu componente, metano. Agora eu vou vir aqui, né, tabular, vou puxar as variáveis que eu quero analisar na sensibilidade e vou rodar. Convergiu aqui, então, já me mostra a fração de metano no topo em função da temperatura. Posso analisar isso de forma gráfica, como a gente viu. Então, no eixo X, temperatura, no eixo Y, a composição em metano. E vejam aqui, então, que para os meus 5 pontos, né, conforme eu aumento a temperatura, a composição do metano diminui. Isso porque os menos voláteis tendem também a vaporizar no flash à medida que a temperatura vai subindo, certo? Então, essa análise é condizente, né, com o esperado, mas eu vejo aqui o perfil de decréscimo da composição do metano. Se eu quisesse ajustar um modelo para tentar representar isso melhor, eu poderia pedir mais pontos, né, colocar mais intervalos aqui, e aí ajustar essa curva de modo a ter uma representação, né, do modelo que me dá diretamente a composição de metano no topo em função da temperatura do flash para esse sistema. Já aqui no exemplo 4, vamos realizar a análise de sensibilidade, por exemplo, 2/12, ou seja, o mesmo problema, variando o mesmo intervalo de temperatura no flash, no intuito de observar seu efeito na vazão molar da corrente de fundo do flash, certo? Na fase líquida, ou seja, aqui eu quero a vazão molar da corrente toda, não só de um componente, né, e ela é a vazão, e não a fração, como nos exemplos que a gente fez anteriormente. Vou voltar aqui para a simulação. Bom, aqui essa simulação, né, eu também já fiz a correção, né, para 100 libras por hora, estava em libra-mol, né, que vocês tinham me avisado aqui do problema passado, e fiz a correção da temperatura da pressão do flash também para 25 psia, tá? Então ela está de acordo com os dados lá do problema. Agora, para estipular essa nova análise, eu poderia criar um novo caso de análise de sensibilidade. Porém, como a minha perturbação da entrada da temperatura é a mesma, é a temperatura e é no intervalo de 1 a 5, eu posso fazer isso dentro do mesmo caso. Basta definir uma nova variável de saída. Hein? E aí isso, né, deixa um pouco mais prático essa configuração. Então, a variável x4
É uma variável de corrente, a vazão molar da corrente de fundo do flash, né? Então, deixa eu olhar aqui quem que é essa corrente, a corrente S4. E aí, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente vai especificar a fração ou a vazão de um componente específico, como a gente fez anteriormente, nós viríamos aqui e buscaríamos, né, a vazão molar ou a fração molar, e aí faríamos a especificação desse parâmetro. Porém, quando eu venho e escolho ele por aqui, pela fração ou pela vazão molar, veja aqui a vazão molar, corrente S4, o Aspen não deixa eu pegar a vazão total. Ele me obriga aqui a escolher a vazão de um componente, e eu quero a vazão total da corrente, né? Não foi dito, né, nenhum componente em específico. Né? Ele faz essa diferenciação. Se eu buscar aqui por vazão molar, ele vai querer que eu especifique o componente. Aí, para fazer essa diferenciação, que eu poderia, né, querer a vazão de um componente específico, a opção de vazão total vai estar na classificação de variável de corrente, string var. Então, eu vou trocar aqui, corrente S4, e vejam que daí eu consigo pegar a vazão molar da corrente, certo? Então, sem precisar especificar um composto em específico. E aí, considerando a corrente como um todo e com todos os compostos que estão ali nela. Bom, agora eu preciso importar aqui, né, para nossa tabulação, a outra variável de resposta, tá? Poderia deixar as duas, né, não tem problema, porque na hora de plotar, eu posso escolher plotar só uma, mas às vezes para convergir mais rápido, né, o que não faz muita diferença nesse caso aqui, eu poderia excluir o x3. Tem os resultados, e vejam, tanto de x3 quanto de x4 em função da variação de temperatura na entrada. E agora eu posso analisar também de forma gráfica, e vou pedir, né, só vou desmarcar o x3 para analisar só a variável x4, que é a vazão molar, em função da variação da temperatura. E vejam então aqui que a vazão molar, ela decresce com o aumento de temperatura, né? Faz um sentido para a gente também, que à medida que a temperatura aumenta, mais vaporiza no flash, e menos sai na fase líquida, né? Uma vazão menor da corrente líquida na separação a gente espera obter. Então, decresce, né? E decresce aqui. Realmente não linear também esse comportamento. Bem? Bom, então assim resolvemos o exemplo 4. Agora, vamos ver os exemplos 5 e 6, tá? Relacionados aqui aos exemplos de reatores, né, da aula de ontem. Se vocês não conseguiram ainda assistir a aula ou resolver os exemplos, não tem problema, depois vocês fazem junto, né, à medida que fazem o exemplo lá da aula, logo em seguida vocês já fazem o exemplo da análise de sensibilidade também. Aqui no exemplo 5, ele pede que, para o exemplo 2 da aula 15, determine a composição dos produtos na fase vapor com a temperatura do reator variando entre 350 graus Celsius e 900 graus Celsius, com um passo de 50 graus Celsius, com pressão constante de 34 bar. Bem, então, exemplo 2 da aula 15, da aula 14, na verdade, né? Eu coloquei errado ali a aula 14, a aula 15 é a aula de hoje. É o exemplo do reator de equilíbrio. E nesse reator de equilíbrio, então, nós fizemos a simulação a temperatura de 900 graus. E agora a gente vai ver, refazer essa simulação com a temperatura variando entre 350 e 900, com o passo de 50, e ver como a composição dos produtos varia com essa perturbação de temperatura como variável de entrada. Bem, vamos lá então. Aqui eu tenho a simulação, certo? Então ela já está convergida aqui, em função dos parâmetros que nós colocamos para o problema, né, e resolvemos a simulação. E é um reator de equilíbrio que determina, né, a composição de saída para a reação de reforma do gás natural, então CH4 e vapor, produzindo, então, aqui o gás de síntese na corrente de vapor. Né? Se vocês olharem depois, ou quem já viu o exemplo, né, não sai nada na fase líquida, né, justamente porque está uma alta temperatura, e, portanto, a gente só tem fase vapor com os produtos obtidos. Bem, para análise de sensibilidade, que a gente vai fazer um pouquinho diferente, certo? A análise de sensibilidade
padrão, né, que a gente já viu, ela é sempre quando a gente quer especificar um passo padrão, né, um passo sempre igual entre as variáveis de entrada e saída. Porém, aqui, né, nós vamos realizar como estudo de caso. Né? E qual que é a diferença de realizar como estudo de caso? Aqui, em estudo de caso, a gente pode especificar as condições em específico que a gente quer avaliar. E nesse caso aqui, vão ser as condições nas temperaturas de 350 a 900. Poderia fazer com o passo de 50 e 50? Poderia. Mas só para a gente ver aqui que a gente tem condição de especificar exatamente as temperaturas que a gente quer para a variável de entrada, e não um intervalo e não um passo, e sim os valores que a gente quer. Por exemplo, eu poderia especificar 350, 420, 630, 850 e 900, com um passo totalmente diferente. Bastaria vir aqui em case, né, adicionar cada vez um novo caso e a temperatura que eu quero para a variável 1, né, que é a variável que foi criada aqui em vary, que representa a temperatura de operação do reator. Então, aqui em vary, né, vou marcar case study e vou, então, indicar quem que é a minha, criar uma nova variável e indicar quem que é essa variável. É uma variável de bloco, porque é a temperatura do reator, bloco reator, só temos ele lá na simulação, variável temperatura, e no caso aqui a nossa temperatura, ela vai ser em graus Celsius mesmo. Poderia trocar a unidade aqui, se fosse necessário. Vejam então que ele muda, que ele não deixa aquela janela de especificação do passo e do intervalo, se eu não estou com o case study marcado. Bem, em seguida, vou definir aqui as variáveis de saída. E a variável de saída é a composição de todos os compostos que estão na fase de vapor, ou seja, o metano, o CO2, o CO, H2O e hidrogênio. Então, eu vou adicionar 5 variáveis e aí eu chamei cada uma delas com o nome do composto que eu quero analisar na corrente de topo. Para isso, né, basta aqui criar uma nova variável, escolher ela aqui, por exemplo, eu criei o CH4, na verdade vou fazer aqui, porque aqui eu só coloquei um deles, para vocês verem então como a gente pode fazer. Aqui eu só criei o CH4, mas eu poderia criar aqui, por exemplo, o H2O, e especificar que é uma variável de corrente, é a fração molar, certo? Mole frac, da corrente de topo, para o componente água. Bem? E veja então que ele adicionou aqui a segunda variável. Bem? Ali é um que eu já fiz, colocando todos os compostos. Mas é assim que a gente adiciona e coloca um por um. Em seguida, em Quintabulate, a gente pede então para especificar todas as variáveis, ou seja, aqui CH4, CO2, CO, H2O e H2, né, todos os compostos, né, produtos da reação de reforma e da reação de water gas shift, né, desse problema. E vou, então, especificar aqui em cases, como eu mostrei, já as temperaturas que eu quero avaliar. E aí coloquei, né, o que o problema pede, 350 a 900, de 50 em 50. Só para a gente ver aqui a diferença de usar o case study em relação à definição do passo e do intervalo. E feito isso, então vamos rodar a simulação. Né? Então, dá um run aqui, ele determinou então já a composição para todas as temperaturas. Agora vamos avaliar as curvas de resposta. Então aqui, temperatura no eixo X, e eu vou selecionar aqui, poderia avaliar um por um, tá? Mas eu posso avaliar, como não está numa ordem de grandeza muito distinta, né? Não vai ficar difícil de enxergar, a variação de todas as composições nesse intervalo de temperatura. Vou dar um OK. E vejam aqui, então, que ele plotou, né, como varia a composição, né, de todos os compostos na corrente de topo, né, em fração molar, de acordo com essa variação de temperatura da reação, de 350 a 900 graus Celsius. Ou seja, eu tenho um pico aqui de CO2 na temperatura de 750, né, depois ele volta a decair. Eu tenho quase uma fração, um consumo total de metano e de água nessa alta temperatura de 900 graus Celsius, então com certeza que um maior rendimento, uma maior conversão do que nas temperaturas mais baixas, né, e vou produzindo aqui cada vez mais CO e mais hidrogênio, sendo o hidrogênio, né, praticamente aqui uma subida mais constante, mais linear, do que o CO.
Se eu não quiser produzir CO, eu vou ter que operar aqui abaixo de 450 graus Celsius. Tomar um certo cuidado que, por padrão, ó, ele plota o eixo de cada um de forma distinta, tá certo? Um do lado do outro. Isso é útil quando a gente tem uma ordem de grandeza muito diferente, porque senão uma variável ela fica sumida, a gente não consegue ver o perfil, o comportamento dela frente a outra que tem uma ordem de grandeza muito maior. Então, você olha aqui H2, procura a curva do hidrogênio, e a curva do hidrogênio vai seguir essa escala aqui. H2O, olha aqui quem é o H2O, e a curva da água vai seguir essa escala aqui, certo? E aí eu posso verificar um por um, de forma distinta, que é o padrão que o Aspen faz o plot. Porém, como na ordem não é tão distinta assim, se eu plotar num eixo só, eu ainda consigo verificar esses perfis, esses comportamentos, eu posso vir aqui, né, clicar com o botão direito em cima do gráfico, então aqui mapear o eixo Y e converter para um único eixo, certo? Vou clicar aqui em Single Y-Axis, dar um OK, e aí eu vejo num único eixo aqui de 0 a 0,7, como todas as composições vão variando conforme a temperatura de entrada varia também, certo? E é isso que o problema pede. Agora vamos para o exemplo 6. No exemplo 6 dessa aula, então nós vamos trabalhar o exemplo 3 da aula 14 para encontrar a dependência da conversão do etanol com o volume do reator, na faixa de volume do reator de 0,5 a 6 metros cúbicos. Então, o exemplo 3 da aula 14, ele foi a modelagem e simulação de um reator CSTR, certo? Onde nós tínhamos lá, acho que a produção de acetato de etila com o etanol na entrada. E aqui, então, né, em função da conversão, nós vamos avaliar a conversão do etanol em função da variação do volume. Então, minha variável de entrada é o volume, que por padrão, acho que lá no exemplo era 3 metros cúbicos, e a conversão é a variável de resposta. Bem? Então, eu tenho aqui, né, o etanol reagindo com ácido acético e produzindo o acetato de etila, né, com os parâmetros especificados, igual a gente fez lá. Então, vamos lá para a simulação. E aqui eu tenho, então, convergida a simulação do exemplo 3 da aula 14. Só vou rodar aqui para confirmar isso. E, então, beleza. Venho aqui para análise de sensibilidade. No meu caso aqui eu já criei, né? Estava resolvendo e testando esse exemplo. E aí eu vou mostrar aqui como ele foi feito, como ele foi especificado. Quem vai variar? O volume, certo? Então, a variável de entrada, eu vou criar aqui uma variável nova, ela vai ser uma variável de bloco, e onde eu especifico o volume na simulação, né, se vocês lembrarem, né, quem assistiu ou olharem lá depois na aula, eu especifico dentro do bloco reator. Portanto, é uma variável de bloco. Qual bloco? O bloco que eu chamei ali de CSTR, que representa o reator. Qual variável? Volume, em metros cúbicos, cubic meters. Intervalo distante, eu vou colocar de 0,5 a 6, variando de 0,5 em 0,5. Então, essa é a minha variável de entrada. Aqui, esse problema é diferente, por quê? Porque a minha variável de saída, ela é conversão. E, por padrão, o Aspen não deixa eu definir conversão como uma variável de saída. Ele não identifica isso como uma variável nem de bloco, nem de corrente. E aí, para isso, eu vou precisar criar uma variável conversão, certo? Qual que é a definição de conversão mesmo? Conversão é uma razão reagente-reagente, ou seja, a razão entre o que reage sobre o que é alimentado, né? Ou seja, o que reage é o que sai, é o que entra menos o que sai, e o que é alimentado é o que entra, bem? Então, eu vou calcular a conversão em função de parâmetros que eu conheço, que é a quantidade de etanol na alimentação e a quantidade de etanol no produto. Bem, então, eu vou criar aqui duas variáveis, no caso, eu criei aqui as variáveis FET e PET, que representam, então, etanol na corrente F, na alimentação, e aí definir como uma variável de corrente, para a vazão molar na alimentação, para o composto etanol,
e criei a variável PET para representar aqui a vazão de etanol na corrente de produto. Tá? Então, aí, a partir dessas duas variáveis, eu tenho condição de calcular a conversão. E para eu calcular a conversão, eu criei a variável conv para representar a conversão como uma variável de parâmetro local. Tá? E daí ele entende que eu estou fazendo o cálculo da conversão localmente aqui em função de outras variáveis. Certo? E onde que eu faço esse cálculo? Eu venho aqui na guia Fortran e, digamos assim, de forma simples, como se eu estivesse realmente programando aqui na linguagem que o Aspen entende, aqui no caso dessa simulação Fortran, mostro que a variável conv, ela recebe, né, o cálculo que faz a conversão, ou seja, a alimentação de etanol menos a saída de etanol, sobre a alimentação de etanol, vezes 100%. Eu já vou ter a conversão aqui em percentual, por exemplo. Né? E ele identifica FET e PET como as variáveis que eu criei aqui e puxa os valores dessas variáveis na simulação. Então, dessa forma, né, eu consigo calcular ou montar aqui na programação uma variável nova que eu quero avaliar, que muitas vezes o simulador ele pode não trazer por padrão. Eu poderia fazer o cálculo de rendimento, poderia fazer um cálculo econômico, por exemplo, o lucro, calculado em função do valor de venda vezes a vazão do produto, menos o valor da matéria-prima, do reagente, vezes a vazão do reagente. Eu poderia criar outras variáveis de resposta para análise de sensibilidade. E então, né, definido aqui quem é a variável conv, ele vai fazer o cálculo a partir das outras variáveis que eu defini como sendo a quantidade de etanol na alimentação e na corrente de produto. Venho aqui, então, e faço a tabulação dessas variáveis, certo? Mas aí eu quero analisar na simulação só a variável de conversão, certo? Não quero analisar a quantidade de etanol na alimentação, venho aqui e excluo, né, as outras duas. Em seguida, está tudo configurado, rodo a simulação e vou, então, avaliar os resultados. Então, aqui, quem está variando o volume, no caso aqui está em litros, tá? Está diferente, né? Ele puxou aqui a unidade em litros, no eixo X e no eixo Y a conversão, e faço o plot, então, que vai me mostrar que quanto maior o volume do reator, maior a conversão. Né? Porém, chega um ponto onde aqui o aumento de volume já não me dá um ganho tão grande na conversão quanto aqui nos valores menores para o volume. Tá certo? Então, é de se avaliar se realmente o ganho da conversão, a partir nessa região aqui, né, ele compensa, às vezes, você comprar um reator maior, que provavelmente ele vai ser mais caro, e talvez ele vá produzir apenas um pouco a mais em relação a um reator um pouco menor. Bem, e daí uma análise econômica em conjunto, né, nos diria isso. E deixa eu ver aqui, eu tenho, acho que condições de mexer nas unidades. Não, acho que aqui as unidades ficam, né, por padrão, como ele puxou ali mesmo. Eu poderia ter que trocar lá, né, no sistema de unidades, mexer nisso lá atrás, para daí sim ele gerar nas outras unidades. Bem? Bom, então resolvemos aqui também o exemplo 6. Agora, a atividade, sim, da aula 15 de hoje, vai ser então que vocês resolvam, né, todos os exemplos da aula utilizando um intervalo diferente para as variáveis de entrada e um tamanho de passo também distinto entre elas para cada exemplo, tá? Então, fica aí a critério de vocês podem pegar um passo um pouco maior, um pouco menor, ou um intervalo um pouco maior, um pouco menor também para cada exemplo, só para ficar diferente, vocês praticarem, né, o método sem seguir a risca, né, o que eu vou fazendo, e aí me enviar, então, os exemplos resolvidos da nossa aula de hoje. Aqui as principais referências da aula. Obrigado pela atenção de vocês. E vamos agora para perguntas, dúvidas e discussão da aula.